democracia bacana, estamos aqui livres, leves e soltos. E é claro que do outro lado a gente recebe este cara que chama Mauro Lima. O Mauro Lima é um cara diferenciado porque ele trabalha numa área que muitos disseram não. Mauro Lima, não vou alongar muito porque meu tempo hoje é curto. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite Santiago, boa noite o Igor, que está ali também nos auxiliando hoje. Boa noite para você também que está aí participando com a gente, que está entrando aí nessa live, para a gente estar falando desses assuntos, né, direcionado, e fico muito feliz quando eu recebo mensagens, igual essa semana nós recebemos, olha Mauro, sua live está nos ajudando muito. Então a gente fica muito feliz, foram vários comentários dentro dessa linha, porque o objetivo dessa live realmente é ajudar. Nós estamos aqui com o intuito de estar ajudando você. Então, para que você tenha essa oportunidade, né, de estar participando, estamos trazendo ela essa semana para a segunda-feira, né, um horário um pouco mais cedo, para que você possa ter também uma oportunidade melhor de estar acompanhando. Lembrando que não tem muito compromisso na segunda-feira, na segunda-feira ela é mais tranquila, então dá tempo de você tirar um tempinho, participar da nossa live, aprender um pouquinho mais, né, levantar aí seus questionamentos, suas perguntas, porque o objetivo dessa live é realmente estar passando essas informações para cada um de vocês. Muito bem, segunda-feira, 16 do mês de setembro do ano 2024. A gente sabe que trabalhar em prol de um bem maior não é tão simples. Exige muito, exige coragem, determinação e garra. E tem sido assim o que nós estamos observando acerca do trabalho que você vem desempenhando. Mauro, para a gente em breves pinceladas, né, trazer um pouco sobre a clínica de recuperação, é importante a gente dizer que hoje é uma clínica hospitalar de recuperação de pessoas especiais, assim que você costuma chamar, né? A gente teve muitos depoimentos, ouvimos muitas pessoas e nós notamos que todos os dias novos e novos seguidores, quando chegam, querem saber mais. Conte um pouco para a gente, para quem não conhece, nesse momento, sobre o trabalho que é feito na clínica de recuperação. Tá, olha, durante muitos anos já me deparando com essa triste realidade, que são pessoas aí sofrendo, são famílias destruídas pelos problemas das drogas, desenvolvido há muitos anos já um trabalho de conscientização, de prevenção, de intervenção quanto à questão das drogas, e o Viva Bem surgiu dentro de uma necessidade social. Eu fui impulsionado a desenvolver esse trabalho por causa da necessidade que há no nosso meio. Se eu falar para você que é um trabalho fácil, que é um trabalho 100% agradável, que não tem espinhos, que não tem dificuldade, eu estaria aqui mentindo para cada um de vocês. Você imagina você na sua casa com um dependente, a dificuldade que é. Você imagina eu com 46. O tanto de dificuldade, de problemas que a gente acaba enfrentando, mas faz parte do processo. E o objetivo do Viva Bem é salvar vidas. Só porque nós somos limitados na vontade do ser humano. Nós podemos ir até um certo ponto. E eu chamo a família, eu convido cada um de vocês a vir comigo até onde está o nosso alcance, onde é possível para nós humanos. E temos que colocar uma parte, que é a parte, né, que nós sabemos que é o que resolve tudo na nossa vida, né, porque tem muitas situações que nós precisamos muito da ação de Deus, né, para recuperar, para transformar. E tem ainda, nós nos deparamos com o livre-arbítrio, daqueles que infelizmente, por mais que você mostre um caminho, que você mostre uma direção, e ainda tem aqueles que não querem caminhar. Então é um trabalho que é frustrante em algumas situações, mas é gratificante em muitas outras, quando nós percebemos a transformação do ser humano, quando nós percebemos a recuperação, quando nós percebemos que olha, para esse aí teve jeito, para esse aí tem jeito. Então é muito importante acreditar, perseverar e não desistir. Então o que leva, né, o trabalho do Viva Bem, a gente continua sendo, né, perseverante a cada dia, insistindo, levando as oportunidades, né, dando as ferramentas, estudando, entendendo, né, provocando o outro também a uma mudança, porque às vezes é necessário, Santiago, uma provocação. Eu preciso sair da minha condição, do meu comodismo, de achar que a minha vida tá bom, então que não vai melhorar, então eu já estou enrolado mesmo, eu vou me acabar aqui nessa situação. Então é preciso provocar eles também a uma mudança. Só porque vai chegar um momento que vai depender do outro, né? Não é 100% nas nossas mãos, mas é um chamado de Deus que eu tenho na minha vida,
eu não consigo me ver sem fazer esse trabalho. Sou bem, as pessoas que convivem comigo, que me conhecem, sabem disso. Eu não consigo, aonde eu vou, estou falando de sobriedade, estou levando sobriedade. Eu já fui convidado para muitas palestras onde chegava, olha, eu queria que você falasse tal assunto. Eu falo, olha, eu posso até falar, mas lá no meio para frente eu tenho certeza que eu vou acabar falando do problema social, que é a dependência das drogas. Porque é isso que eu vivo. Eu vivo isso 24 horas. É uma realidade, é uma realidade verdade, vivida. Né? Não é algo abstrato, algo que nós estamos aí vivenciando esporadicamente uma vez por mês. Não. Né? Isso é diário. É diário. Então nós precisamos de entender isso, e é essa a missão que eu tenho, que o chamado de Deus para minha vida, que é trabalhar com essas pessoas, que é estender a mão, que é restaurar, que é passar às vezes por frustrações e tal, mas sabemos que demorou muito para mim poder ter isso no meu coração. Eu sei, e tem essa triste realidade, mas eu sei disso, eu não vou conseguir ajudar todo mundo. Mas se você puder ajudar... Aqueles que eu puder, se Deus me der vida e saúde, eu quero estar lá ajudando. E todos os dias a gente sabe que os desafios são apresentados, né, Mauro? A gente acaba observando que tem um chamado realmente diferente, porque nós ouvimos um depoimento agora há pouco, mais cedo, antes da gente entrar no ar, que chamava a atenção, porque uma pessoa dizia que a live, né, estava ajudando bastante e que ela colocou o esposo para ouvir. Eu achei muito bonito, porque acaba sendo didático, acaba sendo algo que realmente é a proposta sua desde o princípio. Sim. Você está cumprindo a sua proposta. E é essa a intenção. A intenção da live, o que é? É ajudar. Surgiu de uma necessidade a cada... Eu penso que tudo que Deus faz, Ele é perfeito e Ele nunca erra. E às vezes alguns acontecimentos na nossa vida, algumas coisas que nós enfrentamos, é porque Deus tem um propósito maior lá na frente. Com a questão da pandemia, com tudo que nós vivenciamos, a maioria dos grupos acabaram por si só, e porque não podia reunir. Depois passou a pandemia, esses grupos não voltaram. E muitas famílias muitas vezes falaram, Mauro, aonde é que eu vou? Como é que eu faço para poder tá aprendendo, tá acompanhando? Hoje eu tenho uma reunião que eu atendo lá no Campo Limpo. Eu sei que para muitas pessoas é difícil. Hoje no Viva Bem nós atendemos todo o Brasil, né? E quando nós falamos de Brasil, nós temos pessoas de distante que não vão conseguir participar dessas reuniões. Mas através da live, através desse momento aqui, né, nós temos a oportunidade de estar aí também orientando, ajudando. Hoje, eu suscitei cada um de vocês para essa necessidade do assunto que vamos tratar hoje, das fases da dependência química, porque nós começamos falando na última semana sobre essa doença, né, progressiva, evolutiva e fatal. E hoje nós temos essas 3 fases que nós vamos estar apresentando. E a cada live eu vou trazer um pouquinho desse estudo, porque é um estudo também que nós fazemos lá com os nossos pacientes, né? Nós fazemos nos trabalhos que nós fazemos de conscientização, para que nós possamos entender a dimensão da doença. Sim, Santiago. Gente, olha só, a Divina Maria diz boa noite. Cícero. Ô, Ismael. Isso, Ismael. Ismael, o português está aqui com nós, com a gente aqui. Ó, menininho. Então aqui são as pessoas que entram, cumprimentam, estão ouvindo. E é legal que quando a pessoa entra, ele fica. É muito bacana, mostra que está interessado, que está sendo bom para ele. E se está sendo bom para você, custa nada você passar para frente. Porque todo mundo tem um especial, né? Acho que todas as famílias, chegou esse momento, né? O Mauro, é raro uma família não ter alguém usuário de drogas, né? Infelizmente, seja ela lícita ou ilícita. E aí eu te chamo, nesse bate-papo de vai e volta, porque na verdade a droga lícita é aquela convencional, né? A bebida que o cara toma, é o cigarro, é, digamos assim, um remédio que vai se tornando um vício. Tudo isso pode chegar a extremos, né? Sim, e diante de tantas realidades que nos levam a um extremo, a gente tem ainda a frustração, a decepção familiar, porque é algo que ninguém quer, ninguém espera, e em muita situação nós nos deparamos com essa triste realidade. E quando aqui eu estou diante dessa triste realidade da dependência, o que eu percebo hoje? Eu percebo essa falta de informação. Por isso a necessidade de se falar sobre o assunto, por isso a necessidade de se levantar essa bandeira da sobriedade, de buscar informação, de sair do meu comodismo, do meu sofá e ir ao encontro e começar ali a
a ajudar tantas e tantas pessoas que nós sabemos que aí necessitam de ajuda. É um resgate, na verdade, que você faz da pessoa para com ela mesma, né? Ela faz esse levante da sua vida e também, obviamente, da família. Porque a família, como você tem dito, e aí para quem não sabe, não é só o dependente químico que sofre. Porque muitas vezes ele... Por que que eu usei? Por que que eu entrei nessa? Ele se questiona, ele se debate com essa realidade, mas quem mais sofre, olha só que loucura, é a esposa, são os filhos, é a mãe, é a avó, enfim, todos aqueles codependentes, como você costuma dizer. E como conviver com uma pessoa, o Mauro, que é dependente químico? Como é viver esses momentos que às vezes são extremos, né? Que tudo bem num primeiro momento, daqui a pouco vai para o último dos momentos mais difíceis, mais críticos. Como conviver, como aceitar isso? Que primeiramente a família precisa entender, né? A dificuldade maior é essa. Por não entender, às vezes eu tenho essa dificuldade de aceitação. A primeira coisa é aceitar que é uma doença. É uma das coisas mais difíceis hoje no meio social e familiar. É aceitar como doença. Segundo, a parte emocional, aquilo que eu estava dizendo há pouco, não é? Tem muitas famílias que são surpreendidas com a notícia de que, olha, seu filho está usando droga, olha, seu esposo está usando droga, olha, meu marido perdeu o controle na bebida e meu casamento está se desfazendo. Então são tristes realidades vivenciadas e nós percebemos isso, né? E poucas são as pessoas que querem enxergar essa realidade. Por causa das drogas lícitas que você acabou de dizer. Às vezes eu tenho ali uma esposa, tenho um esposo que é alcoólatra, e aí ele vem afundando no alcoolismo cada vez mais, aí ela começa a frustração, o relacionamento não fica bem, aí ela começa a ter dificuldade para dormir, começa a tomar medicação para dormir, começa a tomar um outro tipo de medicação para acalmar, e quando você vê, você tem 2 pacientes, em vez de 2 pacientes, um estava dependente do álcool e outras drogas, e o outro acabou entrando por os psicotrópicos e outras coisas aí. A questão da medicação, a questão de compulsão por outras coisas, que é um outro problema também, que é dependência, algumas compulsões que nós temos por compra e por tantas outras coisas que nós acabamos aí vivenciando e presenciando. Tudo que sai da normalidade vira compulsão e logo um vício, né? Sim. E para entender isso, é preciso você ouvir. E é por isso que nós estamos lançando aqui, né, esse grande desafio para você, que é trazer esse assunto com mais tempo, explicar um pouco mais, e a gente com certeza logo vai estar trazendo isso de maneira mais clara para quem está nos vendo agora, está vendo você em especial, porque nós entendemos que quanto mais bem informado, quanto mais informações de qualidade chegar até a ponta da linha, chegar ou seja, a você que está do outro lado, mais você estará sendo preparado para conviver e viver as situações, né, Mauro? Isso, e dentro desse contexto, Santiago, o que nós sempre falamos, né? Nós precisamos, e essa é a nossa missão, quando chega para a gente uma família, que às vezes está ali sem entender tudo aquilo que está vivendo, porque às vezes a bomba cai de uma vez, estoura de uma vez, né? E aí tem famílias que, em momentos de desespero, e aí é um grande problema social que nós enfrentamos. O que é o problema maior social? No momento de desespero, ao invés de ajudar, muitas famílias atrapalham. Não que eu quero o mal do meu especial, não. Muitas famílias acabam errando, tentando acertar. Infelizmente, essa triste realidade. Por quê? Porque no momento de desespero é algo que eu não me preparava, ou é algo que eu achava que jamais ia acontecer comigo. Podia acontecer, Mauro, até com o meu vizinho, mas comigo na minha casa não. E agora eu estou diante dessa triste realidade. E o que fazer? Né? Então, diante desse desespero, diante dessa situação, muitas são as pessoas que às vezes acabam tomando decisões equivocadas. Então, o que é a intenção nossa também? É estar orientando você. Através de questionamento, de pergunta, nós temos aí, estamos deixando sempre aí, o Santiago depois vai estar falando do número de telefone, né? Nós estamos aí agora com o canal do YouTube também, que agora o Santiago vai estar falando também. Já. Que você vai poder também colocar ali as suas perguntas, seus questionamentos. Mauro, mas diante de tal situação, como que eu devo agir? Como que eu devo
Posicionar. Me posicionar diante dessa dificuldade, diante desse problema. Porque essa é a intenção nossa, estar orientando e ajudando você. E outra coisa, se você me permite, não é receita de bolo, né? Porque não é que pelo que eu vivi, que deu certo comigo, que vai dar certo com você. Cada um tem uma história, cada cabeça uma sentença. Não é porque eu estou vivendo de uma forma com o dependente químico, você está vivendo outra, e que o remédio que eu usei vai resolver para você, né? Tem isso também. Cada caso, ele é um caso, só para vocês que estão nos assistindo entender. Eu tenho casos que mães acabam patrocinando de forma indireta a dependência do filho, porque para não ver ele na boca de fumo, ela acaba dando dinheiro para ele não roubar, dá dinheiro para ele comprar droga. Eu tenho pessoas que acabam transformando a própria casa em biqueira. Para o meu filho não usar droga onde eu não sei, porque eu não sei onde ele estava indo dormir, eu prefiro que ele compre a droga e use aqui dentro de casa. Então eu acabei transformando a minha casa numa biqueira. Aí eu prefiro que ele venha para cá com os amigos dele para usar droga aqui dentro de casa, do que ele saia para ir para casa dos amigos, porque eu não sei como é que ele está. Então são muitas situações que nós percebemos que por falta de informação, falta de postura, porque para a família diante de um dependente, nós precisamos de ter uma postura. Eu não posso estar sendo conivente a tudo, eu não posso passar a mão na cabeça diante de toda a situação, porque eles vão querer isso. O adicto, ele quer fazer isso, o tempo todo ele quer ganhar espaço. Ele quer provar para a sociedade que é normal, que é natural, que ele tem controle, ele sabe o que faz, ele usa quando quer e para quando quiser, e que ele está certo, que o mundo inteiro está errado. Nós temos uma aula que nós fazemos com o nosso paciente lá, exatamente sobre isso. O que acontece? Eles querem, de forma intelectual, convencer, porque não é porque eu estou no uso de substância que eu deixei de ser inteligente, pelo contrário. Ele acaba, na malandragem, ele acaba sendo mais inteligente que muitas pessoas. Então eles querem pegar quem primeiro? A família. Pega a coitadinha da mãezinha deles, do pai e tal, às vezes ali dentro da sua humildade, né? E querem ali manipular e convencer que ele está certo, que aquilo é certo, que a sociedade que critica muito isso, aquilo, outro, e acaba empurrando isso goela abaixo na família, né? Para que possa aceitar aquela condição. E aí mesmo, às vezes, em momentos de depressão, de dificuldade, essa pessoa insiste, porque a necessidade de usar é muito grande. Olhando pelo outro lado também, né? Não vamos falar aqui só de um lado, mas olhando para o outro lado também, para a pessoa que está na adicção, muitas são as pessoas, e eu tenho pacientes lá que relatam até, na última semana, alguns pacientes relataram lá, e outros, olha, eu confirmo isso, né? Que por muitas vezes choravam, um paciente virou para mim e falou assim, Mauro, eu por muitas vezes... Eu pedi para Deus, falei, Senhor, se for possível, tira de mim a dependência, me coloca um câncer, mas tira de mim a dependência. O paciente falou comigo semana passada. Ele falou para mim, falou assim, às vezes o câncer seria melhor do que o que a adicção está fazendo comigo. Então a gente sabe que é triste também, o outro lado sofre muito. O dependente sofre muito. A família sofre muito mais. Me permite Sim. Uma pergunta que ela é recorrente, né, para a gente que vive nesse meio. Bem recente, o Congresso debruçou sobre esse assunto, o próprio Supremo Tribunal Federal, sobre a liberação das drogas. Sim. 40 gramas. 40 gramas para um dependente significa o quê? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Se o Césio 137, com 19 gramas, fez todo aquele estrago, imagina o mundo das drogas no Brasil com 40 gramas para cada um. Hein? Como é que a gente pode responder a isso? Olha para vocês verem o tanto que é difícil a situação. Se você chegar lá hoje na clínica e sair perguntando paciente por paciente meu, com qual quantidade você iniciou? Começaram com um fininho dividido para 4 pessoas. Entendeu? Então, não é... Quando aí se fala da quantidade de a se liberar para poder... Para não ir preso, para não sei o que e tal. Infelizmente, a triste realidade, o que é? Mais uma vez, estão enxugando gelo. E às vezes até de uma forma aí, na minha maneira de pensar, né, em vez de correr atrás de ajudar para a gente resolver um problema, estão empurrando com a barriga, justificando e criando outro. Porque se torna isso ilícito, quem que vai produzir? Exato. Essa é uma pergunta capital. O governo? O governo? Para poder ter impostos? Como é que vai fazer com a família?
que todo policial vai ter uma balancinha lá para poder pesar a quantidade que ele está lá e tal? São perguntas que nós estamos aqui levantando esse questionamento, mas pausa um instantezinho. Vamos olhar agora com a ótica familiar. Para uma mãe que o filho chega em casa, né, com uma quantidade ali de substância, e às vezes o filho pode chegar lá com uma substância e falar que isso aqui é maconha. A mãe não sabe. Não, isso aqui é um capim que eu peguei ali, isso aqui é uma semente que eu vou plantar. Não sabe, infelizmente não conhece. E aí essa mãe vai chegar e quando ela quiser apertar o filho, fala, não mãe, isso aqui é legalizado. Igual a gente ouve muito com a bebida. Não, a bebida eu bebo quando quero, para quando quiser. Eu não sou errado, é que esses usar de droga, esses drogados que não sei o que e tal. A bebida não. Por permissidade social, né, é classificado aí como algo que é social. Né? E só porque eu comento muito, né? É algo que eu gosto até de falar, muitas vezes eu falo isso, né? Muitas pessoas falam assim, olha, Mauro, eu bebo socialmente. E eu questiono muito, né? Falo pra você, Santiago. Você já viu bêbado social? Eu não. Eu nunca fiquei bêbado socialmente. Ele pode sair bonitinho, com gravata, arrumado, alinhadinho e tal, sóbrio. Depois que ele toma umas 4 ou 7, a gravata já não cabe no pescoço. Já volta assim, já desmontua tudo, já bagunça tudo. Já volta assim. Eu vou falar pra você, vou chamar o homem de Genésio. Fica assim. Então essa é a realidade social, né? Então quando se fala aí desse assunto da liberação, infelizmente é uma complicação muito grande. É uma complicação muito grande, porque realmente não é a solução para o problema. Tá, Mauro, mas isso aí tá, o governo, tá, beleza, eu não vamos entrar nisso, né? Isso não é a minha intenção aqui é ajudar. Eu falo muito, eu gosto de falar muito. Olha, primeiro, eu atuo na prevenção e na recuperação. Eu não trabalho, não estou aqui para poder saber quem que vende, quem que é isso, aquilo outro. Não, a repressão não é papel meu. Sim. Certo? A questão política, a Pastoral da Sobriedade, cuja eu faço parte há muitos anos, né, dentro das 5 frentes da Pastoral da Sobriedade, uma delas é a atuação política. Nós precisamos de articular a parte política de pessoas que possam estar nos ajudando. Porque é saúde pública e pouco assistida, diga-se de passagem, né? E é algo que nós precisamos de suscitar, sim. Mas tem algumas coisas que realmente não é pra gente. E por que relutam tanto em entender de uma vez por todas que a dependência química é uma doença, né? Que é saúde pública, sim, que é obrigação do governo, ou seja, obrigação do Estado, dever desse Estado, né? Cuidar dessas pessoas. Porque é aquilo que eu sempre digo, quando você está dentro de uma perspectiva diferente de vida, de sociedade, você vai seguir aquele caminho. Quando você começa a ir por caminhos tortuosos, é natural que lá na frente você se estrumbique. Sim. E é isso que eu observo. Por que é que eu vou deixar chegar a esse ponto? E olha, nós estamos falando de uma realidade constatada pela Organização Mundial da Saúde, igual eu disse na última live, desde 1960. Não é algo... Não começou hoje. Não começou hoje. Né? Né? E se você for olhar hoje, a grande quantidade de pessoas hoje que desenvolveram transtorno mental em decorrência do uso de substância é muito grande. A maioria de pacientes que chegam no processo de internação, quando chegam lá, né, infelizmente, a questão do transtorno mental é muito sério. Então não é só com a evolução da doença, né, vem agravando as comorbidades, uma delas é o transtorno mental, e tem pessoas que, infelizmente, mesmo com o tratamento, tem pessoas que com o tratamento, fazem o tratamento com a gente, ele sai da clínica e ele vai ter que continuar usando algumas medicações o resto da vida. E tem umas pessoas que nem usando essas medicações, ele vai estabilizar. Mas eu vou ser uma pessoa que vou me tornar improdutível para a sociedade. Então, assim, veja bem que não é só a questão do uso da dependência, a situação vai além. E você que está nos assistindo sabe do que eu estou falando, porque você vive isso dentro de casa. Vai além. Porque você viu algum momento que você percebeu que o seu especial se transformou numa outra pessoa. Gente, só um minutinho. Nós estamos trazendo informações precisas e muito importantes com Mauro Lima. Se você tiver dúvidas, entre em contato pelo 62 99109 8026. Vou repetir o contato, é o WhatsApp 62 99109
9109-8026. Clínica Hospitalar Viva Bem. Para recuperar aquela pessoa que você tanto ama. Para dar uma nova oportunidade. Ah, eu já cansei, eu já dei tantas oportunidades, igual a mulher, né? Quando ela fala pro marido assim, não, você não dá conta mais nada não, chega menino, acaba com isso. E o cara fica lá implorando, chora, a mulher vai e cede. É diferente, minha senhora. Este é um assunto totalmente diferente. Não é ceder, mas é amar. É compreender que a sua atitude pode salvar não só aquela pessoa, mas 7. Não é isso, Mauro? Isso. E essa é a intenção quando nós falamos aqui para vocês estarem, né, ligando. Pode mandar, às vezes a gente, para não dar conta de responder todo mundo, manda no WhatsApp, mensagem no WhatsApp, fazendo ali objetivo, fazendo a sua pergunta, né? Fala, Mauro, assisti sua live, tal, tô com uma dúvida, tal. E nós podemos estar aí orientando cada um de vocês, porque essa é a nossa missão. A missão nossa é ajudar. E a gente só desenvolvia esse trabalho, a gente está aqui fazendo esse trabalho diante da necessidade social. Muitas são as famílias que nos procuram, muitas são as pessoas que nos procuram, falando das dificuldades. Nós sabemos que, infelizmente, nós não vamos ajudar todo mundo, mas aqueles que tiverem ao nosso alcance, nós queremos sim dar a direção, mostrar o caminho. Às vezes, o seu especial pode continuar, infelizmente, essa triste realidade, seu especial pode continuar no uso, mas você vai deixar de se destruir, autodestruir por causa dele. Você precisa estar bem, você, família, precisa estar bem, você precisa estar em sobriedade, com serenidade, para ajudar o seu. Como que eu vou ajudar alguém se eu também estou precisando? Então, de início, nós conseguimos ajudar você, nós vamos te ajudar, vamos te orientar, e a partir daí você vai ajudar o seu especial também. Tá bom? Muito bem. A gente está hoje na segunda-feira. Fiquei rouquinho, mas tá bom. Estamos na segunda-feira, hoje 16 do mês de setembro do ano 2024. Geralmente a nossa live é às quartas, mas passamos para a segunda até para que nós pudéssemos trazer algumas inovações, algumas ideias diferentes. E nesse primeiro momento a gente quer agradecer a você que está conosco, que está chegando, e dizer o seguinte: a Clínica Hospitalar Viva Bem, ela faz um trabalho totalmente diferenciado. É a única, não tem que ser nós. Nunca houve uma denúncia que disseram isso, que disseram aquilo, nunca ninguém foi lá para questionar, que trabalha dentro de uma seriedade, com respeito, credibilidade e, acima de tudo, valorizando o ser humano. Isto eu ouvi desde o primeiro momento que fui conversar com você, Mauro. E a gente precisa deixar isso muito claro. Para quem está acompanhando hoje, não é só Anápolis, é o mundo inteiro, porque a internet ela é global. Qualquer pessoa que estiver vendo, que entenda português, que tenha esta compreensão, que tiver aí uma pessoa com esta necessidade de um acompanhamento, né, desse entendimento do que é esta vida do dependente químico, a gente vai deixar o contato agora. Eu não sei, está tendo espaço? Tem vaga na clínica? Olha, no momento, nós temos, na realidade, hoje eu tenho 3 vagas somente. Somente 3 vagas, mas já tem gente na espera. A gente precisa, mas a gente precisa de estar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é orientar. A intenção maior é essa. A maioria, eu tenho alguns pacientes que já passaram em N clínicas. E lá dentro do Viva Bem a gente escuta eles falar assim: olha, Mauro, essa realmente eu tenho oportunidade de fazer um tratamento. Então, por que eu falo isso para vocês? Não que o Viva Bem seja melhor ou que não tenha melhor que o do Viva Bem. Não, pelo contrário. Vocês que a gente é uma clínica, eu posso falar daquilo que a gente vivencia. A gente busca 24 horas ali, está ajudando, fazendo a diferença, mostrando a oportunidade, mostrando que tem jeito, que é possível se recuperar da dependência, é possível sim viver a sobriedade. Então, diante dessas situações, diante daquilo que a gente vem vivenciando, é isso que o Viva Bem vem propor para cada um de vocês. É essa orientação, para que você não vai errar. Mauro, qual os requisitos hoje que eu preciso para internar meu filho? Como que eu vou saber se a clínica é legalizada, se pode ou não? Primeira coisa é essa: você vai na clínica, é legalizada? Você ligou lá, tal? Porque às vezes a gente sabe que as coisas é difícil e tal, a gente olha muito preço, mas para a gente colocar a pessoa que a gente ama, que a gente quer salvar ela,
vá conhecer, vá na clínica conhecer, sabe? Entre lá, vai saber como funciona, né? De que forma, quais são aí os profissionais, né? Cadê o alvará seu aí da vigilância sanitária, do bombeiro e tal? Cadê os alvará de vocês? Você tem um cadastro do CNAS aí, que é saber se você também está classificado como uma clínica hospitalar? Ah, tem tudo isso e tal. Então, beleza. Porque, veja bem, se eu tenho tudo isso, eu trago o paciente, eu tenho oportunidade de estar ali ajudando ele. E no final das contas ainda vai depender muito dele. Mas se eu trago o paciente, que 90% depende dele, e aí esses 10% que é da equipe, o paciente não recebe, infelizmente é frustrante essa triste realidade. E é bom salientar também que é uma equipe grande, né? Sim. Não é só o Mauro, ali tem todo um corpo para poder estar administrando junto aquelas situações do dia a dia, o cotidiano. É um lugar onde, de fato, a pessoa vai entrar, vai passar pelas etapas necessárias. Foi um método desenvolvido por você, inclusive, né? Sim, eu sou oriundo de comunidade terapêutica. É importante a gente lembrar isso. Então, dentro de comunidade terapêutica, nós tínhamos uma metodologia. E o que foi feito a partir daí? Eu fui aprender, né, um pouco sobre a internação involuntária, né, fui estudar sobre isso, fiz curso para a gente estar sabendo essa metodologia. Temos alguns parceiros aí de outras clínicas, a gente aprendeu muito com eles também. E eu fiz o quê? Eu comecei a desenvolver um trabalho onde nós fomos adaptando. Mauro, eu falo muito isso até para meus colaboradores, eu não tenho dificuldade com mudança, mas eu não gosto de, desculpa a expressão, encher linguiça. Então, se eu vou para fazer um trabalho, se um colaborador meu vai para fazer um trabalho, ele tem que fazer um trabalho expressivo que dê resultado. Fazer, por bater cartão não funciona. Então, a gente sabe que a gente precisa de buscar isso, né? E aí, dentro dessas adaptações, dessas mudanças, das melhorias, trazendo aquilo que soma, trazendo parcerias, buscando ali profissionais dedicados. Hoje nós temos uma equipe de profissionais dedicados que tem uma experiência nesse parâmetro da dependência química, né? A doutora Maria Muniz, que é a psiquiatra que acompanha, que é uma pessoa que realmente conhece do assunto, né? Então, assim, a pessoa que faz a diferença, que acompanha todos esses nossos pacientes lá. O doutor Rafael Pena também, que é o clínico, que agora também no próximo ano já está atuando também na área da psiquiatria, que é uma pessoa que veio somar muito com o Viva Bem, se tornou aí um parceiro, né, nosso, parceiro da Clínica Hospitalar Viva Bem, ajudando a fazer a diferença. O quadro de enfermagem 24 horas, que acompanha todos os pacientes, os coordenadores, os terapeutas. Então, enfim, tem toda uma equipe multidisciplinar por trás daquilo ali, que é inserido junto com os pacientes. E é essa uma das grandes diferenças com essas mudanças. Por quê? Porque quando você fala de algo humanizado, é preciso você se perguntar, cadê o humano? Cadê o ser humano? Principalmente, cadê ele, né? Cadê ele? Então você chega na clínica, você vê lá, junto com eles, tá lá a enfermeira, tá lá o psicólogo, tá lá o terapeuta, tá toda a equipe junto, participando, orientando, ensinando, escutando, né, para poder fazer a diferença. Então comece aí você, família, né, estar buscando um pouquinho mais de informação, que é isso que nós temos aqui para oferecer para você também. Tá bom? Mauro, você em algum momento da sua trajetória chegou a pensar em largar tudo? Eu não aguento mais isso aqui, parece que não tem mais jeito, esse pessoal é difícil demais dar conta, porque a gente tem fases na vida, né? A gente está falando de fases da dependência química, né? Isso falando de quando você começou a empreender dentro da área. Porque uma coisa é você ser usuário, depois você deixar, e de você continuar a sua estrada, pensando assim, e se fosse eu? Porque todos os dias você deve se colocar no lugar deles, né? Sim. E eu vou falar a verdade para você, é um trabalho difícil, mas ninguém nunca falou também que seria fácil. Pelo contrário, as pessoas falam que a gente é doido de estar fazendo esse trabalho. Mas vale a pena, vale a pena sim. Por mais que às vezes nós passamos por algumas dificuldades, às vezes a gente passa por algumas frustrações, vale a pena. Nós temos ali o objetivo do Viva Bem é salvar vidas, é resgatar, é transformar, é dar uma nova oportunidade para cada um deles. E diante dessas situações, diante de tudo que nós temos vivenciado, hoje, se eu colocar na balança, eu tenho mais pontos que me impulsionam a trabalhar do
que o que me impulsiona a deixar de trabalhar. Então, hoje a gente sabe que o que impulsiona realmente é ter a oportunidade de você perceber que naquele ali nós fizemos a diferença. Hoje aqui o Igor, hoje com a gente trabalhando aqui, né? E É um orgulho pra gente, fazendo né? todo esse trabalho aqui. Ele não está aparecendo, mas para que vocês possam Nos bastidores. ver, ele está nos bastidores fazendo tudo para que isso aconteça. É uma coisa que eu tenho muito, né? Minha memória é fotográfica. Eu lembro de praticamente tudo que a gente visualiza, assim. É uma coisa marcante. E eu lembro o dia que eu cheguei na clínica que o Igor tinha acabado de chegar. Ele chegou desnorteado. Chegou fora da casinha, diga-se de passagem. E assim, hoje eu vejo ele bem, em sobriedade, trabalhando, E produzindo muito. para a sociedade, fazendo a diferença, levando também sobriedade para as outras pessoas, levando Jesus Cristo para outras pessoas. Esse é o combustível para a gente continuar mais uma etapa. Então assim, a gente busca através da recuperação. Se eu sei que se eu estiver ali fixando naqueles que não quiseram, porque o que me frustra é a pessoa passou para fazer o tratamento, essa pessoa não recuperou, ela não mudou de vida. E aí eu olhar para aquela pessoa e falar assim, olha, é porque eu não fiz, é porque eu deixei de fazer, é porque eu fiz pouco. Então, para não ter essa frustração, a gente dá o nosso melhor. Nós fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. A outra parte dependia dele, infelizmente, aí não é com a gente. Mas o que impulsiona hoje são mais as pessoas, hoje nós temos mais combustíveis que nos impulsiona a trabalhar do que aqueles que hoje, que às vezes querem que a gente desista disso. Quando você chega no Viva Bem, todo mundo quer conversar contigo, né? E depois você vai para fazer a sua palestra. Como é que você se prepara para a palestra, Mauro? Depois eu tenho uma outra pergunta também, que é de vestibular. Tá, a minha preparação é no dia a dia, certo? Eu sigo um roteiro, que é uma apostila que a gente tem, que os pacientes que ali estão, quando vão embora, levam para casa. Uma apostila de estudo que a gente acompanha com cada um deles, né? E vivencia isso. Mas o conteúdo é tudo aquilo que nós temos vivenciado a cada dia. Então, Mauro, como você prepara a sua aula? Ela é preparada na prática do dia a dia, com aquilo que eu escuto de você, família, com aquilo que eu escuto de um dependente, com as dificuldades, com aquilo que eu vejo ao andar aí nas ruas e passar aí, né, nos viadutos da cidade. Então acaba sendo preparado parte disso, e principalmente com a bagagem de vida que eu venho trazendo nesses 29 anos aí de caminhada. A pergunta que não quer calar. Óbvio que todo mundo precisa ter um direcionamento. Quando o dependente chega à clínica, geralmente ele já perdeu tudo. Ele perdeu parte da família, porque um ou outro acreditou nele e levou ele, né? Ele perde emprego, perde casa, apartamento, dinheiro, enfim, ele chega lá, como diz um colega meu, o pó da capa do Batman, dizem isso, né? Não sei se é verdade, mas chega realmente precisando se conhecer ou se identificar. Essa é uma verdade, não é? E como é feito esse trabalho em relação a Deus? Isto que a gente sabe que todos nós, em um dado momento, se dá conta que eu poderia ter feito mais, eu poderia ter chamado, clamado mais, agradecido mais. Como é que é isso? Tá, olha, Viva Bem, eu comento muito com as famílias. As pessoas falam assim, qual a denominação de vocês aí e tal? Eu sempre falo para as famílias, assim, olha, Viva Bem é que é uma casa cristã. Somos uma casa cristã. Sim. Mas nós somos católicos. Então, por exemplo, dentro do contexto de tratamento, que nós trabalhamos também a parte da espiritualidade, o Igor é da igreja evangélica, esteve com a gente lá. E as pessoas, o que acontece? Lá eles rezam um terço todos os dias. Lá eles fazem oração para todas, oração da manhã, oração de todas as refeições, oração da noite, oração, tem momento de espiritualidade, tal. Nós nunca tivemos um tipo de problema com a questão da religiosidade. Primeiro, explicando para você que está nos assistindo. Você vem de uma família católica, de uma família evangélica, de uma família espírita, você foi criado ou passou depois de uma certa idade a seguir, você segue isso. Mas o seu especial que está na droga, infelizmente, ele não segue nada.
Ele está à deriva, está perdido. E o que nós fazemos com eles? Por isso nós não temos dificuldade com nenhum deles lá dentro, né, com a questão da religiosidade. Por quê? Porque lá nós não impomos uma religião. Ah, Mauro, vocês vão rezar o terço e eu sou da minha igreja, a gente não reza o terço. Beleza, você não precisa de rezar o terço. Enquanto o pessoal está na capela, rezando o terço, pega a palavra e vai fazer estudo da palavra. No final do terço, se você quiser fazer uma leitura da palavra, você tem livre acesso para você fazer essa leitura. Então a gente não dá. E a gente não dá a gente fala o seguinte: olha, você tem que seguir a sua espiritualidade. Ao sair daqui, você vai seguir a religiosidade que você já seguia, que você já se identifica mais. Mas é importante a gente lembrar, e é um trabalho que eu faço com eles, isso eu faço com eles toda terça-feira, que é o trabalho da Pastoral da Sobriedade, que a Pastoral da Sobriedade é a ação concreta da Igreja Católica diante do flagelo das drogas. Então, dentro desses passos da Pastoral da Sobriedade, nós temos lá as vivências que são feitas semanais, desde o primeiro passo, que é o admitir, até o 12º, que é o festejar a sobriedade, aonde ele é embasado na palavra de Deus. Então, se começa esse momento com os pacientes, com a palavra de Deus, e a reflexão é direcionada da palavra de Deus para a realidade vivenciada por cada um deles. Por quê? Porque a gente sabe que quando você fala de religião é muito complicado, é complexo. Mas uma das coisas eu deixo bem claro para todos os meus pacientes lá dentro, eles sabem muito bem disso. Quando você sair daqui, que você for seguir uma religião, e você perceber que naquela religião está te levando a fazer algo errado, sai correndo de lá, porque aquilo não é de Deus, não. Porque independente da sua religião, é aquilo que te norteia a fazer o bem, a ser melhor a cada dia, a ter compaixão do outro, do próximo, a sentir a necessidade do outro, a servir aqueles que necessitam. Então, a partir daí, quando nós vivenciamos essa realidade, e espiritualidade faz parte do tripé para caminhar na sobriedade. Nós precisamos de estar participando, fortalecendo a minha espiritualidade. Eu preciso participar de grupos terapêuticos e eu preciso fazer também acompanhamentos ali com uma equipe multidisciplinar. Tem muitos que têm que participar aí com psicólogo, com psiquiatra. Eu tenho que dar continuidade no tratamento. Então, isso faz parte desse tripé. E o tripé principal é a parte da espiritualidade. Aqueles que têm realmente esse foco, saem daqui e falam: não, Mauro, eu vou buscar participar, vou mais na igreja, eu vou pelo menos 2 vezes, 3 vezes na semana na igreja, eu vou buscar comunhão com Deus, eu vou estar participando dessas pessoas, a probabilidade deles caminhar na sobriedade é muito maior. Principalmente quando eles saem e já tem uma família inserida dentro de uma religiosidade, porque aí ele tem o que seguir. E uma das coisas que nós falamos muito, e o nosso coordenador Rodrigo fala muito, né? Quando eu coloco a minha vida, e muitos deles fazem isso, né? Não, a partir de hoje quem vai comandar minha vida é minha mãe, é meu pai. Se minha mãe falar que eu posso ir, eu vou. Se ela falar que não vai, meu filho, eu não vou. Aí muda. Aí sim consegue caminhar na sobriedade. Porque isso eu falo muito com eles. Porque do meu jeito, do seu jeito, já deu errado. Do jeito do seu especial, já deu errado. Você fala assim: não, eu vou fazer do meu jeito, tá? Olha, você já sabe o resultado. Do jeito dele já deu errado. Então tem que mudar. Então, para que haja uma mudança, para que tenha realmente uma transformação aí, eu preciso de ter essa entrega. E a partir dessa entrega, as coisas começam a mudar. Quando é que você percebe que o paciente está quase na hora de receber alta? Ele chega, começa o tratamento, obviamente passa por etapas, e você vai observando, né? Porque tem um corpo clínico, obviamente, que ali tem um médico, que muitas vezes é essencial, porque a pessoa chega lá não só com valida, com o problema da exatamente 19 horas e 8 minutos, e o Datena bateu no às vezes nosso amigo Paulo Marçal. Diga-se de passagem, quando é não que poder falar na minha você tem esta percepção que o cara está quase pronto para deixar a clínica? É notório a mudança comportamental. A dependência, como foi dito já, é uma doença também comportamental. E quando a pessoa realmente tem esse despertar para uma mudança de vida, para uma transformação, é algo que fica estampado. Porque ele vai estar sempre com aqueles que estão melhor do que ele. Ele quer sempre estar ali pronto a ajudar aqueles que estão chegando. Ele é o primeiro a chegar nos momentos da espiritualidade, nos momentos de aula, para poder estar participando.
Toda a aula terapêutica que os nossos pacientes têm, o Igor até falou lá em casa, além da apostila, eu tenho uma fila alta de trabalhos escritos, porque toda aula que a gente ali apresenta para eles, eles têm que fazer um trabalho por escrito e apresentar na outra aula. Então, quando eles vão fazer a apresentação, e eles fazem a apresentação lá na frente, não é um papel que a gente recebe e ele vai para uma gaveta e ninguém lê o que está ali, não. Eu fiz o trabalho, eu tenho que ir lá na frente, eu tenho que ler o meu trabalho. Lição de casa. Lição de casa. Eu tenho que apresentar esse trabalho. E como que nós percebemos a mudança também? No conteúdo que ali é escrito. Porque você percebe uma transformação, você percebe uma mudança. Eu já não quero simplesmente agradar o outro. Não, eu estou fazendo ali porque eu percebo que eu preciso de mudança. Então, assim, a gente, na prática do dia a dia, a gente consegue... O Viva Bem é um centro terapêutico. A vivência. Hoje, aproveitando a oportunidade, eu teve um paciente nosso que recebeu alta hoje. E eu ainda comentei com a família. Falei, olha, foi o paciente que até hoje, dentro do Viva Bem, foi o paciente que mais deu trabalho pra gente. Mais deu trabalho. Porque ele chegou, um rapazinho de 20 anos de idade, novo, uma vida toda pela frente, mas chegou em decorrência do uso de droga, transtornado, tendo alucinações, tendo surtos, e ele gastou mais de 30 dias para estabilizar. É um dos pacientes que, eu disse agora há pouco, que vai ter que continuar usando a medicação o resto da vida, mas tomando a medicação certinha e não usando nenhum tipo de entorpecente, vai viver uma vida maravilhosa. E é uma pessoa que deu muito trabalho por causa da condição que ele estava, mas ele foi aos poucos vindo, como diz o Rodrigo, vindo para a luz. Ele foi enxergando, foi voltando, foi querendo mudança, foi mudando a cada dia. É um paciente que dava vontade de pegar para criar, sabe? Uma pessoa boníssima que, sabe, muito especial na nossa vida. E eu fiquei muito feliz com a alta dele, abracei ele muito, falei, meu filho, agora é bola para frente, vamos caminhar. O Viva Bem está aqui para te auxiliar, para te fortalecer, pega aí os nossos contatos, fala com a gente, não deixa as diversidades da vida te atrapalhar, mas a família unida, uma família junto com ele, uma família que o abraçou, uma família que se preparou também para poder recebê-lo, e aí a gente fica muito feliz com tudo isso, porque a gente sabe que, olha, a sementinha ela foi plantada, então que nós possamos ali estar colhendo frutos, e os frutos que nós queremos colher são frutos que quem vai degustar, quem vai aproveitar esse fruto, somos nós do Viva Bem. É você, família. É você, sociedade. Porque é uma pessoa que vai estar produzindo na sociedade, que vai estar ali te ajudando, estendendo a mão, sendo gentil, sendo cordial, sendo organizado. Porque tudo isso eles aprendem lá dentro do Viva Bem. Então, assim, nós temos dando essa oportunidade para cada um. Então, acaba você escolhendo esse fruto daquilo que nós estamos plantando aí há tanto tempo. Muito bem. A gente está falando sobre a clínica hospitalar, de recuperação Viva Bem, que tem o CEO aqui em nossa presença, que está aqui ao vivo no Brasil e no mundo. E se você tiver alguma pergunta, pode fazer agora no Instagram, se você quiser no direct, e também você pode fazer através do 62 99109 8026, 62 99109 8026. O Mauro Lima, além dele ser da Pastoral da Sobriedade, que é algo muito bacana, grandioso, o Mauro também ele tem autoridade para falar do assunto, porque tem esta coisa do terapeuta, uma coisa que é seu nato, é natural seu, né? E você tem facilidade para lidar com o ser humano. Foi algo que você descobriu no Viva Bem ou já foi algo que foi aflorando e você se percebendo? Como foi isso? Olha, essa surgiu através de algumas dificuldades, assim dizendo, quando eu conheci a sobriedade, há 29 anos atrás, participando ali de um grupo chamado JUCAD, Jovens Unidos contra Álcool e Drogas, e participando desse grupo a gente entendeu ali, eu acabei descobrindo que também era uma pessoa que tinha problema com alcoolismo e tal, e eu comecei a participar desse grupo para me ajudar, e eu comecei a caminhar ali na sobriedade. Só que eu estava até então, eu buscava para mim, era algo para mim, eu precisava de buscar a sobriedade, eu estou bem, eu parei de usar, eu tô caminhando e pronto, acabou. E aconteceu que um dia eu trabalhava numa oficina, nós fomos buscar um carro em Abadiânia, e vindo de Abadiânia para cá, um dos funcionários da oficina falou, não, eu vou com o Mauro, eu vou com ele dentro do carro. E ele veio junto comigo, e ali ele veio conversando comigo dentro do carro. E ele virou para mim e falou o seguinte, falou assim, Mauro,
a minha maior vontade era ser igual a você. Ele falou, como assim? Falou, não, de poder parar de usar esses trem e viver tranquilo, e viver de boa, e não mexer e tal. E ele estava sob o efeito de maconha, muito menos do que a quantidade das gramas liberadas aí. Ele estava sob o efeito ainda da maconha, e ele conversando comigo. E eu me lembro muito bem e recordo muito que até aquele momento, como eu buscava algo só para mim, então eu não tinha nada para externar. Então naquele momento eu não tive palavras para ele, para orientar. Hoje, se uma pessoa fala isso para mim, eu tenho 300 caminhos bons para oferecer para ele. Para mudar de vida, para sair daquela condição, para orientar ele, mostrar que aquilo é um problema, que é possível sair daquela condição. Então eu tenho várias ferramentas hoje para ajudar, mas naquele momento eu era incapaz, eu não tinha, porque até então eu estava focado somente na minha sobriedade, eu estava bem e tal. Tina Érica está dizendo que Mauro é uma pessoa iluminada. Deus abençoe sempre. Amém. E a gente está aqui, o Igor nos auxiliando. Faça sua pergunta, estaremos respondendo. Muito bem, Igor, estou gostando de ver. Tá bom. E o que aconteceu, Santiago? Esse rapaz que estava comigo, conversando, eu não tive como estar ali naquele momento, porque eu não tinha as ferramentas para poder ajudá-lo. Pouco tempo depois, questão de pouco tempo, ele foi assassinado em decorrência do uso das drogas. Meu Deus do céu. E eu fiquei com um sentimento de que eu podia ter feito alguma coisa. Eu podia ter ajudado, eu podia ter orientado, mas eu não tinha o conhecimento até então. Eu estava buscando para mim. Eu ainda estava naquele momento o Igor passou por isso, de transição, a cabeça da gente ainda fica meio, né, lá, meio cá e tal. Então eu não tive as ferramentas naquele momento. Mas com isso, eu comecei a me envolver mais. Porque eu descobri que, infelizmente, para aquele rapaz eu não poderia fazer a diferença, eu não dava conta mais, já passou. Né? Mas na vida de muitos outros, eu poderia fazer a diferença. E é isso que eu venho a cada dia lutando. Muito fazer bem. A diferença. Sim. 8h02 da noite. Fala, padrinho, André Luiz. Opa! Ô André, Deus te abençoe, meu filho. Tudo beleza? Você anda sumido de mim, viu? Tô com saudade de você aí. Bom, gente, nós estamos inaugurando hoje, ou formatando um novo momento, né? Desta nossa live, que ela vai se tornar em breve um programa. Não vai ser bem uma live, né, Mauro? Essa é a intenção, né? E para que isso aconteça, nós estamos em cenário novo, algo diferente. Você achou melhor aqui ou em casa? Não, ficou bacana, viu? Ficou bacana. Bora lá. Boa noite, que Deus abençoe sempre sua vida, uma mulher ferida. Quantas aí, você falou uma verdade, viu, Igor? Quantas mulheres feridas. Quantas famílias feridas aí, principalmente por essa questão da dependência das drogas, que sabemos aí que é algo que vem afligindo aí tantas e tantas pessoas, né? E nós temos aí essa luta, né? É uma missão que realmente Deus deu pra gente de estar fazendo parte, estar ajudando aí, tá bom? Sanches aqui, Castro, né? Milton Sanches Castro. Mauro é uma pessoa iluminada por Deus. Continue sempre assim, ajudando a quem precisa. Gratidão por tudo. Milton, muito bom. Jesus abençoa. Fico feliz, né? De saber que você está aí bem, está produzindo na sociedade. Passou também pelo Viva Bem. Graças a Deus, né, que você teve essa oportunidade de mudança de vida e que o tempo passado no Viva Bem signifique o resto da sua vida, né, que você possa estar caminhando na sobriedade, sendo uma pessoa aí produzindo, e como eu disse agora há pouco, né, que comece a levar isso a outras pessoas. A gente precisa de fazer a nossa parte, porque nós estamos falando aí de 29 anos, que é algo que me dói até hoje, de eu lembrar que eu podia ter feito e não fiz. E às vezes você, família também, que está aí nos assistindo, às vezes você pode estar se questionando, nossa, eu podia ter feito há mais tempo. Às vezes eu vejo para a família e falo assim, Mauro, eu podia ter feito mais tempo, e às vezes no momento de desespero, de choro, eu falo, não, o momento é agora, eu tenho que fazer agora, sim. Agostinha, tenho muita gratidão pelo Mauro e por toda a equipe do Viva Bem. Deus o abençoe sempre. Amém, dona Agostinha, fico feliz de saber que a senhora está aí assistindo a gente, olha, mudamos o dia e tal. Que Jesus abençoa também. Então, uma mensagem importante também entra na Agostinha. Leia para mim, por favor. Atenção, Nicea, APS. Nice, APS. Te amo. Essa é minha esposa, olha pra você ver. Que é isso? Eu também te amo demais. Como é que eu sou, Prazer? Que eu te amo. De novo. Atenção, ele foi emocionado. Nice, APS. 9, te amo. Eu também te amo, você sabe disso. Você é o amor da minha vida. É com você que eu construí uma família.
é com você que nós temos aí, estou inteirando aí dia 24 agora 50 anos, e a Anice é uma pessoa que, às vezes ela não sabe disso, né? Mas é uma pessoa que veio iluminar a minha vida, que me deu uma direção aí. Te amo muito, amo meus filhos, todo mundo. Um abraço. Eu sempre digo, Brasil, e aí é o meu jeito de falar, né? Sempre Deus coloca anjos nas nossas vidas, né? Ele colocou assim, aos 53 colocou, não, aos 48, 49 colocou uma, mas eu custei entender isso, mas é o meu anjo, a dona Fabiana. E aí colocou a Anice na sua vida. E a gente sabe que a nossa história, ela é contada todos os dias, tem uma página em branco para você escrever. E como é mais interessante a gente poder ter alguém do nosso lado para nos suster, nos ajudar, né, irmão? E nos mostrar de verdade que o caminho a dois, ele é mais leve, que dá para a gente seguir com mais tranquilidade, com mais sabedoria. E esse é o papel que eu vejo na minha esposa, imagino que é esse que você vê também na sua, né? Verdade. Lê, tem mais uns aí. Flávia Viana, acompanho a trajetória do Mauro desde muito tempo. 1 hora de conversa com ele vale muito mais que 1 ano de ProErd. ProErd é um programa que tem. Programa, Isso. Ô Flávio, fico feliz que Jesus abençoa. Eu tento dar o meu melhor. Às vezes eu sou até criticado porque eu não dou conta de falar não. Mauro, eu tô precisando de assim, Mauro, eu preciso conversar sobre esse assunto. Eu não dou conta de falar não. E a gente sabe da necessidade que há aí da gente tá levando realmente essa palavra de sobriedade, tá ajudando, tá orientando. E muitos anos atuando nessa área, então a gente tenta dar ali o nosso melhor. A intenção é salvar vidas e ajudar. Fico feliz, viu, Flávio? Muito bom estar com você e com a gente também. Quando a gente fala em etapas, né, tem a primeira etapa, tem a segunda, a terceira e depois tem o fundo do poço, né? Ou então a luz no final do túnel. Qual é a luz no final do túnel? Quando é que esta pessoa que vive hoje esse momento delicado, que está perdendo a esposa, que já perdeu o trabalho, né? Perdeu tudo que tinha. Quando é que ele precisa realmente encontrar essa luz? Quando é que ele vai encontrar essa luz? Esta que vem, que não é um trem, que na verdade é uma luz no final do túnel. E o difícil de tudo isso é que às vezes para a gente enxergar, né, essa luz, nós falamos muito de ter o despertar, né? Cada um de nós temos o despertar em fases diferentes da nossa vida. Eu comento muito, aproveitando a oportunidade, o Milton está nos assistindo e eu posso estar falando isso, ele me dá essa liberdade. O Milton teve um despertar desde o momento que ele chegou na clínica com um quadro depressivo muito grande, com vários outros problemas, e ele tomou a decisão, e desde o primeiro dia que ele pisou dentro da clínica para fazer o tratamento, ele teve esse despertar de quero mudar de vida. Tem pessoas que gastam 30 dias, 2 meses, 6 meses. Tem pessoas que levam 2, 3, 4, 5 internações para poder ter o despertar. Então ele vai variar de pessoa para pessoa. Mas o que nós precisamos de entender com tudo isso? O que nós precisamos de entender diante dessas realidades? É que o momento vai chegar. Eu não posso desistir. Muitas são as pessoas que acabam desistindo, né? E tem momentos de frustração. Infelizmente tem essa triste realidade. Tem momento que a família frustra, porque é a testa de ferro realmente, é onde leva as pancadas, é a família. E não é fácil. E ainda tem alguns problemas, que aqui nós falamos da questão da dependência das drogas. Mas dentro das comorbidades tem defeitos de caráter, manipulação, mentira e tal. E tem muitos que aí é uma triste realidade, que é a questão do crime. Porque muitos, quando acabam entrando para o crime, às vezes você consegue até tirar a pessoa da dependência, de tirar daquela condição, fazer um tratamento e tal, mas ele fica impregnado nele a questão do crime. E aí são situações que, infelizmente, em muitas situações nós somos limitados. Aí é uma das limitações nossas. Aí não dá para fazer nada. Não dá para me chegar lá, não dá. Aí ele vai precisar, às vezes, levar um sufoco, de ter um despertar espiritual, ter algo para poder falar assim, não, eu vou mudar de vida. Porque você entende que é um outro problema, é uma comorbidade associada à dependência. Fabiana Bernardes, psicóloga, também está assistindo ao vídeo.
Ó, ao vivo com a Fabiana, gente. um abraço, Fabiana. Bom te ver aí com a gente, tá falando com a gente. Fabiana também é uma pessoa que faz parte do Viva Bem, esteve com a gente, trabalhando com a gente um bom tempo. Nos abandonou para cuidar de uns velhinhos, então é uma missão também muito importante, né? E só faz quem ama, né? Então, assim, Jesus te abençoe, Fabiana, que você continue esse trabalho, que nós possamos estar sempre em contato. É uma pessoa que eu indico, tá? A Fabiana é uma psicóloga que eu indico, pessoa que eu sei e conheço o coração dela. Então, que Jesus te abençoe muito. Existe uma pesquisa, já há algum tempo, que eu tinha visto até num programa com o Jô Soares, de que as pessoas que eram levadas às clínicas de recuperação pelo país afora tinham um nível de inteligência muito alto, né? E aí eu pergunto, o que adianta ser tão inteligente se não consegue enxergar o óbvio? Mas isso aí eu estaria julgando, pré-julgando, né? Como é que pode? Olha a inteligência desse moço, olha a expertise que esse cara tem, quanto ele pode render para a sociedade. Aí vem aquilo que nós falamos no início da doença, né? Nossa, mas fulano era tão sadio, era um jogador de futebol e passou mal e faleceu. A pessoa era assim como tantas outras doenças. Eu preciso de entender isso. E aí eu preciso de entender que o causador da minha doença, por exemplo, se eu tenho um câncer, né, e aí esse câncer é causado por um tumor, o objetivo é acabar com aquele tumor. Tirar aquilo. O adicto, a intenção é tirar o tumor. O que é o tumor do adicto? É a substância. Então eu preciso de entender isso. Quando eu tiro, aí essa pessoa volta a ser aquela pessoa produtiva, a pessoa que está aí. Eu penso bastante de hoje como seria a minha vida se não tivesse a adição. Não é? Eu olho para os colegas da faculdade, primeiro ano é tudo comandante a nível nacional de bombeiro. Hoje aparece no Jornal Nacional dos meus colegas de faculdade. Eu hoje paro assim, mas o que me deu na cabeça? Como seria a minha vida se eu não tivesse por um caminho? Mas aí vem as questões. O si. Porque tem coisas, por exemplo, na vida, a gente. Você não estaria aqui hoje. Estaria aqui hoje. Verdade. O propósito de Deus na sua vida. Você não conheceria o mal. É verdade. Você estaria lá no Portugal para lá, e você não estaria aqui no Brasil. Aprontando. Então, assim, a gente sabe que tudo que Deus faz é perfeito, ele não erra. E ele tem um propósito para tudo na nossa vida. Hoje, você ser a pessoa que você é, você fazer o que você faz, eu fazer aquilo que eu faço, eu me dedicar, eu ter tudo isso, é porque um dia lá atrás Deus teve a permissão de Deus, porque tem a permissão de Deus até no sofrimento. Pra gente sentir, porque se fosse só coisas felizes, você não para refletir na sua vida. Então a gente fica muito feliz e as oportunidades ainda vêm, que a gente tem essas oportunidades. O que o André está dizendo aqui? Vamos terça-feira. O que é esse terça-feira? André tá querendo ir para Campo Limpo, na reunião de autoajuda lá. Ei, Andrézão, que tá sumido, eu tô cobrando dele exatamente isso, né? O pessoal de Campo Limpo também tá com saudade do André. Faz dia que o André não vai lá. Gente, o Mauro não vai falar, mas eu vou começar aqui, tá? Eu não apareço porque eu sou igual o Lombardi. Sabe o Lombardi? Oi. O Mauro, a gente pensando num formato diferente. Pode falar. Ismael. Como é que é? Estaríamos mortos, amigos. Estaríamos mortos, amigos. Então, coisa boa. Tá vendo, Nininho? É isso aí, ó. Graças a Deus, né? A gente tá aí buscando a sobriedade. Nós estamos caminhando a sobriedade a cada dia. Fico feliz. O Nininho tá perto de mim, ao mesmo tempo tá longe. Tá Fabiana, trabalhando demais e tal, e não tem oportunidade. Mas a gente sabe que ele tá bem e fico feliz. Fabiana, oi, obrigada pelo carinho. Pelo carinho. Recíproco, tá? Coisa muito boa, bem. Fabiana, é importante na nossa vida. Jesus abençoa muito a vida dela. Gente, caso você tenha alguma pergunta a fazer ao Mauro, pode fazer, encaminhe pra gente. Se não for por aqui pelo direct, pode mandar pelo WhatsApp 62 99109 8026. 99109 8026. Esse formato aqui, ele vai se alongar um pouco mais porque vai para o YouTube e Instagram ao mesmo tempo. Então me ajuda aí, Brasil. Daqui uns dias a gente vai estar uma coisa mais, né? Um pouquinho mais de tempo, recebendo pessoas que possam estar trazendo experiências que viveram lá na clínica, né, Mauro? Esta é a intenção desde o princípio. E a gente precisava, então, encontrar o formato ideal. Eu espero que esse seja o formato. Vocês estão gostando? Respondam pra gente. Tá bom? Como é que tá? O Mauro tá
Tá arrumadinho? Como é que ele tá? Conta pra nós aí. Olha aí. Agora Isso são aí. 8 horas com 15 minutos. Estamos nós aqui nessa live especial. Live do bem, aqui do Viva Bem. Ô Mauro, vou lá esta semana, Maurão. Aqui é o Cícero. Cícero, ô Cícero, tô te aguardando lá no Viva Bem, que o Cícero anda sumido da gente lá. Fico feliz de saber. Lembrando também que nosso horário, senão agora nós vamos estourar aí, e eu hoje, quando eu convidei cada um de vocês a estarem participando dessa live, eu ainda disse, né? Ainda comentei sobre a questão das fases da dependência. Nós não podemos hoje também sair daqui sem falar um pouquinho das fases da dependência. Por quê? Porque semana passada nós falamos aqui da doença progressiva, evolutiva e fatal. E nós temos também 3 fases dessa doença, né? Que é preciso a gente também, você como família, entender. Até porque ele fala assim, Mauro, como é que eu sei em que pé que tá, como é que tá o meu especial, como é que tá, se ele tá bem, se tá mais ou menos e tal. Então, a gente, dentro dessas fases, a gente tem que lembrar que a primeira fase é a característica, né, da socialização do uso da droga. É quando nós temos ali o indivíduo que usa em grupo. Então, na primeira fase é aquele que está lá nas farras de final de semana, que está bebendo com um grupinho, que junta com 2, 3 pessoas ali para poder fazer o uso de um baseado, que vai socializando com a droga. Então, essa é a primeira fase. Nessa primeira fase, você como família, você percebe também uma mudança comportamental, porque uma dependência é uma doença comportamental. O que acontece? Ela começa a mudar ali o vínculo de amizade. Só fica andando com pessoas que bebem, só anda pessoas... Tem mãe que fala assim, meu filho começou a andar com as má companhias, né? Com o pessoal estranho, com não sei o que e tal. Então essa é a primeira fase, né? Da característica da socialização realmente, aonde a pessoa começa ali a socializar e tá usando. Nessa fase também aparecem ali os primeiros sinais de aumento de tolerância. O que é o aumento de tolerância? Antes ele tomava ali 2 cervejinhas, agora tá tomando 4, 5, 6, uma caixa. Nem diz minha sogra um dia, ficou muito brava com um cunhado meu, que ela dizia assim, agora vocês estão tomando engradadinho, tá trazendo engradado. Então começa ali a aumentar a quantidade, né? Então a gente tem que estar atento também com esta fase. E o indivíduo passa a consumir doses sempre maiores. Então a cada dia ele vai consumindo cada vez mais drogas. Então essa tá superando ali a primeira fase. Na segunda fase, que é algo também que é preciso de falar para vocês, né? O indivíduo continua aumentando a tolerância, precisando sempre de mais e mais álcool ou outras drogas para obter o mesmo efeito. Você já viu a frase? Não sei se você já viu aquela frase da pessoa quando diz para você assim, olha, eu hoje tô bom para beber. Eu bebi ontem até de madrugada, nem bêbado eu fiquei. E ali se vangloriando, dizendo que está ficando uma pessoa cada vez melhor. Cuidado com isso, tá? Porque isso já é na segunda fase. Você vai aumentando a sua tolerância, o seu organismo vai querer consumir cada vez mais para ter aquela primeira sensação que você tinha. E isso vai entrando dentro desse ciclo vicioso, onde você vai aumentando a cada dia. Daqui a pouco a cervejinha não faz mais efeito, você tem que tomar uma cassinada. Daqui a pouco só a bebida vai alguém virar para você e falar assim, olha, para você não ficar embriagado, vamos cheirar uma cocaína que você vai ver aqui e tal. E nesse ciclo vicioso você vai aumentando o seu uso nessa segunda fase. Também surge também nessa fase, né, os primeiros mecanismos de defesa, que aqui nós temos que apresentar para vocês, como a negação. O dependente entra no ciclo vicioso de bebe, sente culpa, remorso, vergonha e bebe de novo. Então veja bem, dentro do processo de negação, né, que ele tenta ali projetar, minimizar a questão da dependência das drogas, ele entra dentro desse ciclo vicioso. E com certeza você que está nos assistindo, você já viu isso acontecer às vezes aí próximo à sua casa, dentro da sua casa, né? A pessoa bebeu a noite inteira, no outro dia ela sentiu culpa, né, acordou ali depressiva e tal, se culpando de tudo e tal, e que nunca mais eu vou beber, porque veio ali o remorso, veio depois a vergonha daquilo que ele fez em decorrência do uso, e depois ele volta no ciclo de novo. O que é? Segunda, terça, quarta, quinta, quando é sexta-feira, ele volta a beber de novo, volta a fazer tudo isso, e vai chegando um momento nessa fase que ele vai meio que anestesiando
e começa a pular isso. Aí ele passa a não sentir mais culpa, ele passa a não sentir mais remorso, ele passa a não sentir mais vergonha, e ele vai beber para depois ele beber, e tem gente que bebe para dormir e acorda para beber. Então a gente sabe muito bem disso. Ela usa ali a substância para satisfazer um sentimento dentro dela, e depois ela não consegue controlar aquilo e quer usar cada vez mais para tentar suprir aquilo. Então nessa segunda fase, a gente sabe que a coisa já está bem complicada aí. E aí nós temos a terceira fase, que são essas 3 fases que eu venho apresentar para vocês. Nessa fase permanece-se no uso, né? E tenta-se compensar a falta no organismo. O que é isso? Surge aí aquilo que nós falamos agora há pouco. Surge aí as psicoses tóxicas. O que acontece? Às vezes tem pessoas... Eu lembro muito, eu perdi um tio para o álcool. Sofreu muito tempo com o alcoolismo e um dia ele saiu. Lembro como hoje, saiu, foi no boteco, tomou lá umas 2 ou 3 doses, voltou para casa, sentou e morreu sentado ali no sofá. Eu me lembro bem que minha tia sempre falava assim, olha, hoje em dia não é mais o seu tio que bebe, é a pinga que bebe ele, porque chegou no momento que ele tomava uma dose, ele já ficava bêbado o dia inteiro, já mudava o comportamento 100%. Então aí, dentro dessas manias começa, o que acontece? Nessa terceira fase, as psicoses, a mania de quê? Mania de grandeza. Quantos de vocês já viram o seu especial falar que tá rico, que tá por cima da carne seca, né, que as coisas estão sobrando? Começa a ter a alucinação, né? Ouvir vozes, ver as coisas e tal, que não tem. Então a gente tem que estar atento também que nessa fase tem isso. A perca da razão, já temos também nessa terceira fase. Temos os delírios. Tudo isso, veja bem, tudo isso em decorrência da substância, que não é que eu usei hoje, é que eu comecei a usar lá atrás de pouquinho, controlado. Só porque isso é progressivo, ele foi aumentando, e aí hoje, né, eu tenho aí essa perca da razão, eu tenho essas psicose, eu tenho delírio, eu tenho essa excitação mental, onde para minha mente ativar e para mim poder agir, para fazer alguma coisa, tal, eu preciso estar fazendo uso de alguma substância. Né? Total perca de controle, uso de tempo de todos, usa, né, o controle com tudo, né? Passou do tempo de festa, não, perde noção, né? Sai fora daquela realidade realmente, né? Antes ali usava em boate, barzinho, agora usa solitário, né? Tem muito isso, às vezes a pessoa estava usando para tá no meio da galera, eu usei para socializar. Agora eu já uso sozinho, depressivo, trancado dentro do quarto, saio para usar, saio para conseguir para comprar, volto para dentro do quarto, começo a usar, a me trancar dentro do quarto. Perca de emprego, de bens, de casamento, né? Empresta dinheiro, ou rouba, pega dinheiro emprestado e não paga, rouba, e começa a usar tantas outras coisas. Internações involuntárias, prisões, tentativas de suicídio, entre outras que são frequentes nessa fase. Então veja bem, essa terceira fase é bem complicada, né? Perca da saúde física, perca da saúde mental também, né? Que vem a loucura permanente, algumas pessoas acabam chegando nessa situação, né? Para encerrar também, lembra, né, de uma vela, e é importante a gente dizer sobre isso, você que está nos assistindo, lembra aí de uma vela queimando. A gente precisa de lembrar isso, né? Essa vela está queimando a nossa vida. Quanto ainda você tem para queimar? Porque às vezes eu estou ali insistindo com algo, e algo que está fazendo que eu perca a minha razão, que eu perca a minha saúde, que eu perca a minha família, que eu perca meus bens. E eu acho que, não, eu trabalho, eu ganho tudo de novo, amanhã eu faço, depois eu arrumo, e vai deixando as coisas para depois. E aí é questionado para você, né, nessa terceira fase, o quanto você ainda tem para queimar? Quanto de vela você ainda tem para queimar? A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se vai ter uma oportunidade. Amanhã eu paro, amanhã eu deixo, amanhã eu mudo, amanhã vai ser diferente. Mas até quando você vai se colocar diante dessa situação? Então, quando nós falamos aqui dessa doença progressiva, evolutiva e fatal, nós temos essas 3 fases aí. Começou na lua de mel, era tudo bonito, era tudo favorável, né? Depois começou ali a compulsão de você querer cada vez mais. Agora, na terceira fase, você já não faz por euforia, não faz por amizade.
Você faz pela necessidade física. E aí vem as comorbidades, depressão e tantas outras coisas que nós acabamos vendo isso acontecer. Então, se você tem hoje uma pessoa, olha, Mauro, meu especial ele está usando muito, mas agora ele só usa dentro de casa. Ele sai, vem, tranca dentro do quarto, fica o dia inteiro, a noite inteira dentro do quarto. Tá tudo tranquilo, tá suave. Cuidado, você família, não está. Às vezes seu paciente, seu especial está dentro do quarto, usando droga, chorando, com o coração doendo, decepcionado que não dá conta de sair dessa situação, num quadro depressivo, por uma depressão profunda, anestesiando ela com as drogas. Se você não fizer algo, e aí nós estamos no Setembro Amarelo, se você não fizer algo, você vai perder o seu especial. Setembro Amarelo é o mês em que tem uma consciência, né, do suicídio, que é altíssimo no Brasil. Sim. Sob todos os pontos de vista que nós já podemos estudar enquanto jornalista, nós vimos que as pessoas encontram no suicídio o alívio. O maior erro para a humanidade é esse, né? Achando que eu vou morrer e vai resolver tudo, e não. Porque elas deixam um legado de tristeza, de sofrimento, de angústia. Para elas está tudo certo, eu vou morrer, acabou. Mas não. E a gente precisa observar que os sinais são entregues todos os dias, né, Mauro? Todos os dias. E um desses quadros que leva a isso é... Eu começo a me isolar. Aí, antes, para analisar pelo seu especial, antes eu bebia para poder fazer farpa, tá todo mundo junto e tal. Hoje eu bebo sozinho, tô lá e fico trancado dentro do quarto, tô lá só dentro do meu quarto e tal. Mas por que dessa mudança comportamental? Eu preciso estar atento a isso, eu preciso de fazer algo. Tantas são as famílias, e muitos que estão assistindo já vivenciaram isso. Infelizmente, isso é a triste realidade. Não se fala tanto, nós estamos falando porque nós estamos no Setembro Amarelo e nós também do Viva Bem, como nós temos esse trabalho social, é importante nós falarmos sobre isso. Uma das grandes causas que levam muitas pessoas a isso é as decepções. Por exemplo, eu ouvi agora esses dias, é importante a gente falar para vocês, né? Que fala das drogas, fala que a cocaína ela destrói o império e a maconha te impede de construir, sabe? Porque ela dá uma preguiça mental na gente, né? E aí eu tinha família, bom emprego, tinha carro, meus filhos me amavam, estavam sempre junto comigo, e em decorrência do uso e dessas fases que eu fui passando, eu fui perdendo tudo isso, porque ninguém dá conta de conviver. No final das contas sobra para papai e mamãe e olha lá, senão vai para a rua. E aí eu perdi tudo, e mesmo eu no uso, e aí é importante a gente falar sobre isso, mesmo eu no uso, eu tenho consciência. E aí ali eu percebo que eu perdi tudo. Eu tinha emprego, eu tinha dinheiro na conta, eu podia comprar carro, eu podia isso, aquilo, outro. E hoje eu não tenho nada e eu só tenho uma vontade que eu não dou conta de controlar, que é de consumir, de ter mais uso de substância e tal. E isso vai me corroendo por dentro e eu começo ali a entrar num quadro depressivo. E é onde muitas pessoas, em decorrência do uso, porque às vezes eu em sobriedade eu não tenho coragem. Mas aí, sobre o efeito da substância eu acabo criando coragem de fazer algo para destruir, não a minha vida, mas esse sentimento que está me corroendo por dentro. Então, assim, que nós possamos estar atentos realmente a essas fases, com tudo isso que nós estamos falando aqui, cada um de vocês. Na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós vamos estar trazendo mais um pouquinho desse. Lembrando que esse conteúdo que eu estou passando para vocês aqui, nós estudamos eles com os nossos pacientes lá também, sabe, para eles que eles possam entender a dimensão dessa doença. Trabalhado isso com cada um deles. Então, assim, cada semana eu quero estar trazendo aqui um pouquinho mais para vocês, né, daquilo que é de suma importância, né, para a gente tá salvando vidas. Então, se você tem um especial, não deixe para amanhã, sabe? Busque aquilo que for necessário, busque informação, né? Seja curioso mesmo, vá atrás, pergunte e tal, para poder fazer, Mauro, o que eu posso fazer realmente para poder fazer diferença na vida dele? O que eu posso fazer para ajudar a pessoa que eu amo? O que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Às vezes você não tem na sua família, graças a Deus por isso, né? O que eu posso fazer para ajudar aquelas pessoas que estão aí nas calçadas, com a sarjeta? Nós estamos aqui para fazer realmente essa diferença. E para estimular vocês, uma frase que nós sempre usamos, né? Nada muda se eu não mudar. Não é se o outro mudar. Nada muda se eu não mudar. Se eu quero mudar na minha casa, se eu quero mudar na minha vizinhança, no meu bairro, se eu quero mudar na minha cidade, primeiro eu.
né? Nada muda se eu não mudar, porque se eu não mudar, nada vai ser diferente. Então que eu possa começar a buscar isso, né? E algo diferente que você pode fazer, né? Que eu quero aí também estar orientando você. É toda segunda-feira tirar um tempinho, né? E participar com a gente aqui dessa live. É aprender um pouquinho mais. Se você não tiver disponibilidade nesse horário, não tem problema, vai ficar salva. Você pode ir lá depois e fazer igual ali a pessoa que mandou mensagem pra gente hoje. Fiquei muito feliz de saber realmente do empenho. No segundo momento, você pode sentar com essa pessoa e falar, peraí, vamos tirar um tempinho, vamos assistir uma live aqui, senta aqui comigo. E comece a participar, tá bom? Antes de você terminar, deixa eu fazer uma colocação aqui para você que está em casa, eu acho que é importante. Nós queremos ouvir você. Faça um vídeo, coloque aí, né, dizendo o que você pensa, como é que a gente pode melhorar, o que a gente pode trazer de diferente para você. E se você puder trazer um depoimento, será muito bem-vindo, muito bem-vinda a sua atitude, né, Mauro? Sim, e nós vamos ter essa oportunidade. Vamos soltar ali ao vivo. Isso. E até mesmo na questão desse, agora com essa nova configuração, pode mandar aí no nosso WhatsApp, né? Pode. E pode mandar um áudio, um vídeo que nós vamos estar que você quiser. Tá bom? Manda uma foto sua também aí, viu, Nininho? Se tiver viajando, estiver na praia, ó, tô sóbrio, mudei de vida, manda pra gente, entendeu? Tem mais uns comentários aí? Como é que ficou isso, Tiago? Atenção, eu fui mudar aqui para ver. Atenção, Brasília. Muito bem. O André disse que tem que ter uma tomada de consciência. Isso aqui eu acho importante. A pessoa precisa decidir, agir, né? O Sanches disse, tá excelente, quando eu perguntei como estava, né? Sempre bom ouvir as palavras de sabedoria do mal. Responsabilidade sua somente, você sabe, né? Você, em algum momento da vida, envaideceu com esse tipo de comentário? Não? Você não tem isso, né, Mauro? Eu faço, na realidade, grande parte desse trabalho que a gente faz, esse trabalho que eu venho desenvolvendo, já estou em vários pontos, principalmente dentro da cidade, em algumas outras cidades também, com palestras, com conscientização, mas sempre o objetivo é ajudar o outro, né? É estender a mão, ter isso. Eu fico muito feliz, às vezes, passo por alguém na rua. Esses dias eu estava na rua e um motoqueiro buzinando, eu parei, né? Eu não conhecia que estava de capacete, ele foi, tirou o capacete para falar para mim, qual mal, eu passei pela clínica e conheci ele. Ele falou, não, eu estou bem, estou caminhando na sobriedade, graças a Deus e tal. Então a gente sabe disso. A recompensa, aquilo que a gente quer realmente é isso. Falei hoje, digo sempre, falei que o paciente saiu hoje, falou, a melhor propaganda nossa é o produto no mercado, é você estar bem. Só de você estar bem, não precisamos de mais. Já estou feliz, né? Estamos nós felizes, porque a verdade o objetivo é encontrar caminhos que sejam bons para você que precisa sair da dependência química e para a sua família. Resgatar você e sua família. Resgatar o teu trabalho, a tua dignidade, o teu amor próprio, né? Sim, e isso que faz toda a diferença na nossa vida. É esse o combustível que nos impulsiona, né? Peraí, vamos resgatar. Se eu posso fazer, por que não? Se eu posso fazer, por que não fazer? Ah, Mauro, você faz, mas por que não fazer? Verdade. Então a gente precisa de estar colocando aí diante disso aí, nos colocando a serviço, né? Precisa nos colocar a serviço, que é isso que faz a diferença na nossa vida. Bom, pessoal, nós vamos fragmentar, né? Vamos colocar os cortes durante toda esta semana, até a próxima segunda-feira. A gente vai sentar aqui, bater aquele papo novamente. Eu espero que até lá a gente já tenha mais novidades. Sempre com novidades, ouvindo você, melhorando aquilo que for necessário e agradecendo, acima de tudo, a Deus pelo dom da vida e por nos deixar fazer parte da sua história, né? Luzia Rodrigues. Boa noite. Dona Luzia, boa noite, Dona Luzia. Jesus abençoa, muito bem, muito bom. Fico feliz de saber que a senhora está aí com a gente, aí, assistindo a gente. Está no finzinho aqui, Dona Luzia, mas na próxima semana também tem mais, se Deus quiser. Eu quero agradecer mais uma vez a cada um, deixar suas considerações e eu faço as finais. Bom, eu quero agradecer a todos vocês, dizer que para mim está sendo um aprendizado trabalhar com o Mauro. Quando o Igor chegou até mim, eu falei, eu quero que você venha trabalhar para mim. O cara falou assim, você vai confiar em mim? Você nem me conhece? Eu falei, cara, você vem. Eu entreguei a chave da empresa para ele, falei, você vai trabalhar comigo, eu quero que você seja meu colega de trabalho e a gente vai criar aqui um
uma coisa diferente dos demais, a gente tem uma parceria a partir de agora. Porque eu senti que eu podia fazer alguma coisa por ele. E que ele iria me ajudar também, porque ninguém faz nada sozinho nessa vida. Essa é a grande verdade. Então, agradecer a você, Mauro, e a todos, né, que nos acompanharam até aqui, e dizer que tudo é possível àquele que crê, né? E que Deus sabe todas as coisas. Toma de assalto a gente às vezes, porque não entendemos, somos ainda muito pequenos para entender o que Ele quer. Mas quando a gente tem um pouquinho do entendimento que Deus quer da gente, a gente muda. E é capaz também de fazer maravilhas. Fico feliz de ter você, né, fazendo parte aqui desse trabalho, o Igor também que veio para somar. A gente sabe realmente da importância de se falar desse assunto. E uma coisa que eu achei bacana, Santiago, porque tem muitas coisas que eu percebo que quando você faz alguns questionamentos é porque perguntas que você tem. Tenho necessidade de perguntar. É necessidade sua. E a sua necessidade é a necessidade de muitos, né? Então, eu sei que quando às vezes a pessoa nem perguntou aqui, mas quando você faz esse questionamento aqui, você está fazendo questionamento de muitas pessoas. Sim. E isso é importante, realmente, nós estamos aqui, de orientar realmente cada um de vocês. Então, eu queria agradecer realmente a participação de cada um de vocês, né, de vocês estarem nos assistindo. No primeiro, no segundo momento, você tirar um tempinho para estar assistindo. A intenção nossa é ajudar. Então, eu queria agradecer cada um de vocês, desejar uma boa noite. Obrigado, Santiago. Obrigado, Igor, também, que está aqui com a gente. Que Jesus abençoe. Obrigado você, que está com a gente aí, que participou com a gente. E até a próxima semana, se Deus quiser. Nós estamos aqui junto com o programa, aqui apresentando cada um de vocês essa live, apresentando esse projeto. E nada Live muda, do Bem. Live do Bem. Nada muda se eu não mudar. Um abraço, até mais. Obrigado. Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Com as mudanças da lei, nós tivemos uma adequação e viramos uma clínica hospitalar, né? O Viva Bem tem um propósito aqui de recuperação, onde a maior preocupação nossa é que aqui não vire um depósito de gente. Então nós temos um trabalho mais humanizado, um trabalho onde nós buscamos aqui gentileza, gerando gentileza. É um trabalho onde nós temos toda uma equipe multidisciplinar hoje para ajudar no processo de recuperação. Então qual que é o foco do Viva Bem hoje? É a recuperação, é a transformação, é transformar a vida, é mostrar que existe vida melhor do que aquela que eles estavam vivendo lá fora. Tanto o relato dos nossos pacientes hoje aqui, né, porque o propósito do Viva Bem é, olha, se eu ofereço uma vida igual a que eu tinha lá fora, por que eu vou mudar? Então nós mostramos realmente aquilo que o nome fala, né? Viva Bem. Nós oferecemos uma vida melhor para que essa pessoa tenha oportunidade de mudar de vida.